Oi, meu nome é Adriana Tabiti, sou psicóloga e coach. Hoje eu vim falar para você da percepção e a importância da percepção na nossa vida. Nós temos comportamentos, temos ações o tempo todo na vida, mas muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis. E normalmente quando essas situações são difíceis, elas trazem para a gente uma dificuldade em mudar as nossas ações, uma dificuldade em entender muitas vezes nossas emoções frente a essas situações, sejam elas no trabalho, sejam elas na vida pessoal. E por que a gente tem tanta dificuldade muitas vezes diante de uma situação em mudar o nosso comportamento? Porque nós não mudamos a nossa percepção. O tempo todo, as nossas respostas frente à vida, as nossas ações, elas são cerceadas pelas nossas percepções a respeito do mundo externo. Então, quando eu tenho situações externas, eu crio uma percepção, essa percepção desenvolve, traz emoções, nessa situação interna traz emoções, eu tenho percepções e eu desenvolvo ações para lidar com as situações de uma forma geral. No entanto, nós temos uma dificuldade em perceber as coisas de uma forma diferente. Vocês já perceberam quantas vezes na vida as pessoas têm a mesma situação girando na vida dela várias vezes? Seja uma situação de relacionamento, de se envolver com os mesmos tipos de relacionamento e nunca ter um relacionamento satisfatório, seja lidar com um relacionamento que vive, que muitas vezes não é bom, seja na vida profissional, não conseguir desenvolver, não conseguir crescer na carreira. Então, essas situações muitas vezes elas acabam criando um ponto onde paralisa ali e o desenvolvimento da pessoa naquela área, ele acaba ficando patinando, né? As pessoas acabam patinando na mesma situação. E por que isso acontece? Porque efetivamente você tem uma situação e quando ela acontece, né, seja uma situação lá no trabalho, seja uma situação na sua vida pessoal, nós desenvolvemos uma percepção em relação àquela situação. E nossas ações, elas são movidas em função dessa percepção durante muito tempo. E muitas vezes a gente não consegue ver essa situação de uma outra forma. A gente não consegue desenvolver uma percepção diferente. E por que a gente não consegue desenvolver uma percepção diferente? Porque a gente desenvolveu a nossa percepção a hora que a gente viveu a situação. Então o que a gente precisa? A gente precisa voltar àquela situação e trazer uma percepção diferente. Quando eu trago uma percepção diferente para a situação, eu me posiciono de forma diferente e as minhas ações começam a ser diferentes. Você já prestou atenção quantas vezes as pessoas têm um problema no trabalho desafiador, ou não conseguem trabalho, estão em recolocação, ou quantas vezes as pessoas têm dificuldades nos relacionamentos e aquilo não sai do lugar? E de repente elas conseguem achar uma chave para mudança. Essa chave da mudança se chama percepção. Perceber a situação de uma forma diferente. À medida que eu consigo trazer essa percepção para minha mente, para as minhas emoções, eu consigo trabalhar as minhas emoções de forma diferente e eu consigo movimentar as minhas ações de forma diferente. Existe alguma situação na sua vida que você tem uma opinião formada a respeito dela e que aquela opinião não conseguiu se dissolver, não conseguiu mudar? Possivelmente é uma situação onde você não conseguiu ainda mudar a sua percepção. Você precisa mudar a sua percepção para essas ações serem diferentes. A percepção é onde a gente dá significado para as coisas. E esses significados, eles estão diretamente ligados ao que? As nossas emoções. Depende do significado que eu dou, eu tenho emoções positivas. Depende do significado que eu dou, eu tenho emoções negativas. Que tipo de emoções você está puxando para a sua vida? Dá uma olhada, pensa nisso e começa a perceber situações de forma diferente. E fique ligado na sua percepção, tá bom? Se você gostou, compartilha e desenvolva a sua percepção.